Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. Estamos no período de campanha eleitoral. Por isso, no quadro Fique por Dentro de hoje, nós vamos relembrar quais são as funções do Poder Executivo. Confira. Em novembro, milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe o que um prefeito faz? O prefeito é o chefe do executivo municipal. Isso quer dizer que ele chefia a administração da cidade. Cabe a ele elaborar políticas municipais de saúde, educação, habitação. Além disso, o prefeito deve sancionar ou vetar os projetos de lei aprovados pelo legislativo da cidade. A eleição para prefeito segue a mesma lógica da escolha de governadores e do presidente da República. Votação majoritária. Em municípios com mais de 200 mil eleitores, a escolha pode ser feita em 2 turnos caso um candidato não alcance mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. Nas demais cidades, quem vencer o primeiro turno, independentemente da quantidade de votos, é o eleito. O candidato à prefeitura precisa formar uma chapa indivisível com um candidato a vice, que vai chefiar a prefeitura em caso de afastamento do titular. Você lembra o que faz um vereador? Vamos relembrar. Mas você sabe quais são as funções de um vereador? O vereador faz parte do poder legislativo da cidade. É um representante da sociedade. É ele que elabora projetos de lei que depois vão ser votados na Câmara Municipal. Também é responsabilidade do vereador fiscalizar as ações da prefeitura, principalmente no que diz respeito ao cumprimento da lei e à boa gestão do dinheiro público. A eleição para vereador é proporcional. Isso significa que nem sempre os mais votados conseguem um cargo na Câmara Municipal. Isso porque o Código Eleitoral prevê a aplicação dos quocientes eleitoral e partidário para esse tipo de votação. O quociente eleitoral é o número de votos válidos dividido pela quantidade de vagas. Por exemplo, se na votação para vereador forem confirmados 9.000 votos válidos e existem 9 vagas, o quociente eleitoral é igual a 1.000. Para saber o quociente partidário, é só pegar a quantidade de votos recebidos por todos os candidatos do partido e dividir pelo quociente eleitoral. Nessa mesma eleição imaginária, por exemplo, se um partido recebeu 2.000 votos, vai ter direito a 2 vagas na Câmara Municipal. Essas vagas vão ser ocupadas pelos 2 candidatos mais votados do partido. E continuando as entrevistas comemorativas dos 200 anos da Câmara Municipal de Nova Friburgo, essa semana a representante do Legislativo na área de comunicação social, Fernanda Guimarães, conversou com a professora Maria Ana Quaglino sobre o artigo A Câmara Municipal e a questão da iluminação pública em Nova Friburgo. Confira. Olá, vamos apresentar mais uma edição do programa Câmara 200 anos. E na edição de hoje, a gente vai conversar sobre o artigo A Câmara Municipal e a questão da iluminação pública em Nova Friburgo no século XIX, desenvolvido pelos professores Maria Ana e Almir Pita. A professora Ana é graduada em História pela UF, mestre em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, PhD em História pela University of California, Los Angeles, UCLA, é historiadora da Fundação Dom João VI de Nova Friburgo. É membro da Câmara Técnica de Arquivos Municipais do Conselho Estadual de Arquivos e membro do Grupo de Pesquisa Gênese Documental Arquivística da UF. Coordena o grupo de estudos Memória, Identidade e Espaço e ainda é autora dos livros A Questão do Petróleo no Brasil, Uma História da Petrobras, 1993, em coautoria com José Luciano de Matos Dias, e Sertões do Macacu, Guia do Patrimônio Documental da Região Centro-Norte Fluminense, publicada em 2013, em coautoria com Alcíria Araújo. Tem vários artigos publicados, sendo o mais recente na coletânea Teia Serrana 2, Novos Temas e Novas Abordagens, publicado em 2019. Publicação coordenada por João Raimundo de Araújo, Jorge Miguel Maier e Ricardo da Gama Costa Rosa. Boa tarde, professora. Obrigada pela sua presença. Começa falando para a gente um pouquinho sobre o processo de modernização urbana que ocorreu em Friburgo no século XIX. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite.
A iluminação pública, né, ela aparece, né, e ela está num contexto, não só em Nova Friburgo, mas em outras áreas do mundo, no século XIX, né, que em áreas urbanas, principalmente, né, em Friburgo, ela aparece inicialmente como uma questão que nem é de modernidade propriamente, mas uma questão de segurança, né? No século XIX, você tinha muito uma preocupação, né, entre as elites políticas e econômicas, né, principalmente, e os cidadãos, né, as pessoas das cidades, com a questão das rebeliões escravas, né, a questão do medo que vinha desde da época do Haiti, né, da revolta, da rebelião dos escravos no Haiti, e também, em 1835, a revolta dos malês, né, que fez na Bahia, e depois também, aqui em Friburgo também, você tem essa história de revoltas escravas e tal, tem sido, né, bastante agora estudadas, e em Friburgo também. Então, essa preocupação em iluminar os caminhos, de dar à cidade iluminação no período da noite, parece com essa preocupação. Os primeiros lugares que foram iluminados eram a Câmara e a cadeia, né? Antes disso, só em situações muito específicas, festividades, isso aparecia. Então, na metade do século XIX, essa se tornou um desejo, né, também, não só por segurança, mas também para dar um sentido de modernidade. Isso por quê? Porque Friburgo, naquele momento, estava se tornando, né, um centro, né, de educador, né, parecendo escolas. Aqui em Friburgo moravam pessoas de posse, né, com suas residências urbanas, né, o Barão de Nova Friburgo e outros, né, construíam seus solares, suas casas. E, além disso, você tem o início que vai de uma atividade que era um turismo para tratamento de saúde, ou um turismo para fugir de epidemias, doenças que apareceram, principalmente a partir de 1850, que se toma essa consciência de que é necessário manter, né, um saneamento, uma higiene. Naquela época se pensava no ar como um poluidor, mas isso depois vai mudando, e à medida em que vai se tomando conhecimento da moderna biologia e medicina, então isso vai mudando. Então, iluminação pública e saneamento, que é um pouquinho do que eu trato também, porque essas questões vão aparecer muito, e em Nova Friburgo começa a se tornar uma exigência, não é? Então, é o que nós vamos tratar, e no século XIX a forma adotada de iluminação pública foi a iluminação a partir de lampiões, utilizando derivados de petróleo. Primeiro o gás nafta e depois o querosene. A senhora sabe dizer, por meio dos estudos que foram desenvolvidos, se conseguiu perceber quais áreas de Nova Friburgo, no século XIX, possuíam acesso a essa iluminação a lampiões? É o que era considerado, né, a área do centro, né, hoje. Aquela área ali da Praça Getúlio Vargas, o que a gente considera hoje o centro, era essa área que era iluminada, tá? Era só isso. Os outros lugares continuavam sem iluminação, tá? Até porque isso tinha que ser sustentado, né, por recursos do orçamento e as verbas da Câmara, que naquela época não havia prefeitura, né? O presidente da Câmara exercia a função, né, de administrador,
e você tinha que obedecer a um orçamento muito curto que era controlado pelo governo provincial. Então, você tinha estipulado uma verba que provinha, evidentemente, de impostos, como a 10ª urbana, como impostos sobre o gado que se abatia, sobre carroças, sobre aguardente, secos e molhados, multas também, mas esses recursos eram bastante limitados, né? Eram decorrentes da atividade do centro urbano, né? A 10ª urbana é uma espécie de IPTU, né? Onde se cobrava IPTU é que essa verba entrava. E, além do que, você tinha que passar pela Assembleia Legislativa, era Assembleia Provincial naquela época, a Câmara encaminhava anualmente os seus orçamentos, e lá, né, os representantes julgavam e cortavam ou aprovavam aquilo que era solicitado. E não dava para pedir muito, porque eles cortavam, né? Então, era dentro desses limites, e isso depois era aprovado, também passava pelo presidente de província, era tudo amarrado. A autonomia administrativa, a autonomia das câmaras era pequena, nesse sentido, né? Bem pequena. Você não tinha uma empresa, né? Normalmente não tinha uma empresa. O que se fazia era a administração direta da Câmara. Como é que ela fazia? Ela tinha um funcionário, ou contratava um funcionário para isso, ou fazia um edital que chamava-se de arrematação. Então, oferecia-se um determinado valor, e aquela pessoa, né, ficava encarregada desse sistema de iluminação, que, aliás, era bem complicado de atender dentro dos limites das verbas, mesmo o número de lampiões sendo pequeno, era muito difícil, porque você tinha um horário estabelecido para ligar, para acender, e era tudo individualmente, né? Você tinha que subir ali até o poste, acender, você tinha que fazer a manutenção, ligar e desligar em certos momentos. Nos momentos em que estava sobre arrematação, a pessoa que estava, né, gerenciando todo esse trabalho, normalmente comprava ou mandava a Câmara comprar, mas normalmente era ele. Então, ele assumia essa atividade, além de manter, né, de manter, conservar o que tiver destruído, consertar. E o primeiro sistema, que era do Gás Globe, ele era uma patente, né, até aqui do país, era algumas empresas, uma empresa lá do Rio de Janeiro, que detinha essa patente do sistema, e aí vivia dando problema. A Câmara, na época, que era detentora tanto da questão administrativa quanto da questão legislativa, contratava alguém através de edital, e a pessoa ia de poste em poste, pegava uma escada e acendia às 18 horas, e no dia seguinte, na manhã, subia de novo? Tinha hora para isso, e tinha que fazer a manutenção também, entendeu? Que horas, isso não estava estabelecido, mas tinha que fazer a manutenção. Isso, Fernanda, a gente tem que entender que no Rio de Janeiro, por exemplo, o que utilizava era o gás encanado, tá? Era o gás a partir do carvão, né? Mas esse sistema, que era através de tubulações, essa coisa toda, ele só funcionava em certas áreas. Esse Gás Globe que eu estou falando aqui, que era o sistema do poste, cada um deles sendo acendido e apagado, ele era utilizado em outras áreas do subúrbio, de áreas mais de limites, né, da cidade, onde ela estava se expandindo. E isso foi considerado mais possível e econômico dentro das condições da prefeitura. Isso na década de 1870, final da década de 1870, em 78, Friburgo ganha, pela primeira vez,
o seu sistema de iluminação pública, tá? Primeiro, mas isso, o que vai acontecer é que logo 7, 8 anos depois, nem chega a 10, esse sistema deu muito problema. Aí a Câmara, procura substituir, chega à conclusão, a sua comissão de iluminação pública, né, que quem é que decidia essas coisas, né? Eram as comissões. Inicialmente era a comissão de obras e depois a comissão de iluminação pública. Então, eles procuravam ver quais eram os problemas, tentaram resolver e, afinal, chegaram à conclusão que aquele sistema era inviável. E aí tentaram substituir por um outro. Se houve algumas iniciativas que não foram adiante para se instalar o gás encanado, houve até um pedido, né, que veio do presidente da província de um determinado indivíduo que queria instalar gás encanado em várias cidades, né? Isso não foi adiante, evidentemente, eu até mostro no artigo que era por uma questão de viabilidade do custo disso, né? Com um número de potenciais de pessoas e o tamanho do empreendimento não era viável. Esse possível concessionário, vamos dizer assim, do serviço, foi fazer isso em outras cidades e não aceitou fazer, não levou adiante em Friburgo. Então, Friburgo se viu, a administração se viu na contingência de ter que mudar para os chamadas lâmpadas belgas, que eram os lampiões a querosene, né, que supostamente funcionariam melhor do que a tecnologia dos lampiões a gás Globo. O que efetivamente não ocorreu, Fernanda, porque essa foi uma questão que se arrastou até a chegada, finalmente, da iluminação pública elétrica, né? Mas isso foi uma verdadeira saga, né? Que eu conto em parte nesse artigo e conto também com o professor Almir, que você deve entrevistar também, ao longo ao final dos 20 anos do século XIX e os primeiros 10 anos do século XX. E como eram os custos desse sistema de iluminação pública? Era muito custoso? Olha, ele era o que era possível dentro de um orçamento muito limitado. Para você ter uma ideia, Friburgo, para iluminação pública, ele tinha, assim, era um quinto ou um sexto do que Campos, por exemplo, tinha de orçamento para isso. Tá? Então, era uma diferença, assim, enorme. Até mais, eu acho que era até mais, assim, chega até umas 8 ou 10 vezes mais do que Friburgo. Friburgo tinha uma limitação, que era dado por que eles chamavam, né, a força do cofre, né? Isso é regulado por esse impedimento que havia na época, né? Mas era uma necessidade até pelas atividades que a cidade foi, o perfil dela, né? Pelas necessidades de uma população flutuante que vinha à cidade em certos períodos do ano, ocupando os hotéis, né? O Instituto Hidroterápico, que era do Carlos Éboli, que a professora Anne já conversou com vocês a respeito, né? E outras atividades. Essa cidade vivia disso. E de um comércio também, né? Que era um ponto, você tem que lembrar que isso vai se intensificar quando? Com a chegada da ferrovia, em 1873. Isso vai fazer com que essas atividades se tornem muito mais presentes e sofisticadas, né? Então, dentro, né, dessa concepção de modernidade, que os visitantes, né, da cidade, que vinham muito do Rio de Janeiro, de Niterói, dessas áreas
que eram urbanizadas também, exigia, né? Então, você tinha que ter minimamente um ar de modernidade na cidade, confortos, né? Embora nesse momento ainda você não tinha, e é uma coisa que vai começar a se estabelecer, a questão do saneamento básico, né? Água e esgoto, que também é uma saga, né? Você tinha áreas que você tinha até encanamento, né? Mas a grande parte da população tinha que servir daquelas fontes que eram colocadas em lugares específicos, encanadas, né? Você tinha, nas atas da Câmara, você vê pedidos de autorização para puxar um encanamento do córrego tal e tal. A parte de esgotos, essa nem se pensar, mas isso também foi começando a ser um problema, até porque foi se constatando que os dejetos, né, o lixo também, que vai criando um problema, não só estético, mas médico, né, de doenças. Então, você vai vendo que vão surgindo rubricas ou projetos dentro do trabalho da Câmara, ali, discussões sobre essa questão, né, como resolver isso, e é assim que essa coisa vai aparecendo nas atas da Câmara, na sua documentação, que nós trabalhamos, né, e não só as atas em si, mas também toda a documentação, se você olhar os ofícios, requerimentos, relatórios que a gente tem, inclusive na Fundação, né, nós temos um fundo, que é o Fundo da Administração Municipal, que retrata tudo isso, além da documentação da Câmara, as atas, né? Foi muito difícil elaborar essa pesquisa para a produção do artigo? Olha, nessas condições que nós estamos enfrentando, foi um pouco difícil, porque você tem que contar não com o nosso material, porque o nosso material, pelo menos para o século XIX, já existe, as atas estão transcritas, quem fez esse trabalho foi o Jaime Jacu. Você tem parte também das atas, mesmo no século XIX, na década de 90, elas estão publicadas no jornal friburguense, do qual nós temos também, e nós temos um trabalho de digitalização que permitiu e vem permitindo isso, né? De colocar à disposição das pessoas, né? Gradualmente, evidentemente, aos poucos, né, que são trabalho contínuo e tudo mais, dessa documentação. Para esse trabalho, não especificamente para esse artigo, mas para o outro, nós também fizemos a digitalização das atas da Câmara, que são manuscritas, né, do século XX até de 1902 até 1911, e de 1917 a 1927. Há um gap aí, mas esse gap é uma das coisas que a gente não sabe, mas há uma discussão de que essas atas, elas desapareceram no período, né, em que houve uma disputa política muito intensa, e desde lá essas atas a gente não tem, né, o registro delas, né? Então, esse sempre foi uma questão. A senhora comentou agora há pouco que foi uma saga implementar a iluminação pública. A que você atribui essa dificuldade para fazer essas mudanças na estrutura da cidade? Várias coisas, né? A principal é a questão dos recursos mesmo, né? A discussão até dentro da Câmara do que eram as prioridades, da força do cofre, né? Da questão de como a Câmara podia interferir. Lembre-se que a Câmara dependia do governo do Estado, primeiro da província e depois do Estado, para tomar certo tipo de decisão. E havia também uma questão política ali, principalmente na República, né? Você vai ver que quando vai se pensar em criar as prefeituras,
há uma questão do governo de evitar, pelo menos aqueles que controlavam a elite local, de não deixar que o governo do Estado controlasse o poder local, né, ou aqueles que estavam no poder local, mais do que já controlavam. E então isso uma das ferramentas que vai se utilizar é a criação exatamente da figura do prefeito e da prefeitura. Mas isso na República, a partir de 1903, com a reforma da Constituição de 1892. Aí tem toda uma questão de que dá-se a prerrogativa ao governador, né, na verdade, na época era o presidente do Estado, né, de se criar a prefeitura quando a municipalidade, as câmaras, não tinham recursos suficientes para bancar serviços como de água e até de água e saneamento, né? Então, para garantir, né, que haveria um controle dessas atividades, dos custos e tudo mais, e também, né, isso aí também ia de acordo com as conveniências políticas, né? Então, existem todas esses empecilhos aí e dificuldades de conjunturas específicas, né? E, além do que, a questão técnica, que você tem que pensar que, nesse momento, falando de energia elétrica, falando já no final do século XIX, quando se estabelece a decisão de substituir o sistema de lampiões a gás por um mais moderno, eles contratam uma consultoria, né, para fazer o plano básico. Até o entendimento do que esse planejamento básico era difícil, porque, para os vereadores, eles queriam que o contratado já desse o projeto completamente pronto, né? Quem foi contratado para fazer esse trabalho foi o engenheiro Joseph Lynch, né? E esse engenheiro, quando ele terminou o projeto básico e apresentou as linhas gerais e defendeu a energia, que Friburgo adotasse a energia elétrica por hidroeletricidade, aproveitando o potencial, né, de água, né, do Rio porque o projeto dele não era só energia elétrica, era saneamento e energia elétrica, né? Então, ele pensou no aproveitamento do Rio Santo Antônio e dali da cascata do Rãs, fazendo um reservatório, né, e ali estabelecer um sistema, no caso da eletricidade, que viria até a cidade. Mas você tem que lembrar que, na década de 90, essas tecnologias ainda estavam bastante pouco consolidadas, né? Assim, estavam em consolidação. Por exemplo, havia uma discussão: você vai adotar o sistema de energia elétrica por corrente contínua ou por corrente alternada? Isso dá uma diferença muito grande. Houve uma briga intensa entre a companhia do Edison, né, o que inventou a lâmpada elétrica, e tinha uma grande empresa, e a GE, General Electric, uma briga, né? Edison, Tesla. Tesla é o inventor do sistema de corrente alternada. O sistema de corrente alternada, na época, era combatido, né, e é o que a gente usa hoje, né, porque ele permite a transmissão em alta potência. Eu não sou engenheira, né, mas é o que eu estou transmitindo, é o que eu aprendi com os engenheiros. É transmitido em alta potência e depois você diminui com menos perdas. Já o sistema de corrente contínua não dá essa possibilidade. Então, os projetos eram completamente diferentes, né? E isso você tinha que decidir. Então, você contratava alguém, porque, evidentemente, na Câmara, naquela época, não tinha ninguém que pudesse entender efetivamente essas questões. Como hoje, né? E como todas as áreas, elas têm os seus experts, né, que têm que dar uma opinião pensando nos custos, né,
pensando no que como é que você pode sustentar, né, viabilizar o uso de determinado sistema, considerando todas essas variáveis. E o Lynch, naquela época, já dizia, olha, a cidade, ela o número de casas que você tem de uma população que fixa, né, é pequena, acho que ele calculou em 10 mil pessoas, habitantes, e tinha lá um número de casas também. Ele disse, olha, para isso vocês têm que fazer uma concessão e dar algumas vantagens, né, nesse contrato, garantir um certo rendimento. Inicialmente, o que se pensava, veja, não é nem a utilização da energia elétrica para a prioridade previa-se, né? Era a iluminação elétrica interna das casas, a iluminação pública, né? Que era ainda mais amarrado, porque você oferecia mais ou menos o sistema que se oferecia para os lampiões. Você tinha um orçamento, né? E dentro desse orçamento, para iluminação pública, que era recolhido dos impostos, você oferecia aquilo se a empresa tivesse interesse, né? É claro que depois você vai ver que aí também se regulamenta a questão das cobranças, das taxas, isso vai nos contratos, mas isso é depois. Agora, né, a questão é da iluminação pública, né, do século XIX, e esse projeto. Então, é belíssimo, aliás, esse projeto, porque, para começar, ele é manuscrito, mas com uma letra maravilhosa. Se vocês forem ler, é assim, primeiro, uma alegria para o historiador, que vai ler uns garranchos, que não é só médico que escreve até hoje com uma letra difícil, né? Então, você vai ver que é uma letra maravilhosa. Então, dá um prazer enorme você observar como é que ele desenvolveu o projeto, como é que ele chegou às suas conclusões, né? Aliás, sobre esse projeto, você vai me permitir fazer uma pequena observação. Pode fazer agora se quiser. É que naquele projeto ele também previa água potável, né, sistema de água potável e esgotos, né? E no sistema de esgotos, ele recomendava que se fizesse, até por causa dos limites dos custos, essa coisa, que se fizesse um sistema que despejasse isso, e está lá, né, pelo menos por um período, esse esgoto in natura, né, no próprio Rio Bengala. E ele faz isso, considerações, né, que essa era melhor que fosse assim. Ele identifica, né, rios, pequenos riachos, que já estavam contaminados, né, inclusive por isso que ele acha que a questão da água seria melhor resolvida se captasse longe, lá no Rio Santo Antônio, né, evitando esse problema dos dejetos, essa coisa toda, mas, ao mesmo tempo, dizia, olha, o esgoto, por enquanto, como solução paliativa, vamos prever essa canalização do esgoto caindo no Bengala e indo adiante. Ele argumentava, na época, que até chegar à povoação mais próxima, isso acabaria se diluindo, era pouco, né, pelo que se entende ali do texto, e que depois se pensaria nisso, né? Ele fez duas propostas, tá? A proposta mais cara também não previa tratamento, tá? Desse esgoto, nada disso, que dizia que era muito caro e tal, não dava para fazer. Enfim, era uma questão de custos-benefícios, né? E essa me parece uma questão importante, né? Porque nessas áreas a gente não pode, de jeito nenhum, pensar muito economicamente, porque pode até, né? Porque se você pensar que aquele sistema ele vai economizar de um lado
né, vamos dizer, tornar mais eficiente a água, mas o esgoto ficar poluindo, vai trazer doenças, né? Então, essa é um jogo ali complicado, né? Então, o cálculo econômico ele não pode ser feito em termos de microeconomia, ele tem que ser feito em termos de macro, de políticas públicas bem definidas, né? Isso não pode ser feito assim. Mas nós estamos no século XIX, né? Você tem que lembrar que as estruturas do Estado e as estruturas da política, elas estavam regidas muito, ainda de forma muito precária, e se pensava mesmo em termos, né, da liberdade econômica, as estruturas do Estado eram pequenas, né? E mesmo o investimento privado muito restrito e muito cauteloso nessas áreas, né? Esse tipo de sistema de iluminação pública não interferia diretamente na segurança pública? Porque eu penso assim, se a gente tinha áreas iluminadas, a gente também tinha áreas escuras. E essas áreas escuras não acabavam facilitando problemas de segurança pública de um modo geral? Olha, a minha percepção, e eu não estudei isso, assim, não tenho os dados e tal, mas é aquela coisa, né? A vida corria um pouco diferente, né? Você tinha... Para que era aquilo tudo? Era, evidentemente, para o público que vinha à cidade nas épocas, não era para o público interno, né? Porque as pessoas não tinham aquele esquema de vida social, noturna, né? Você tem que pensar que Friburgo era uma vila, né? E como vila, uma vila ligada a uma grande área rural, agrícola próxima. Eram necessidades que atendiam, né, principalmente a uma elite que queria estender os horários, que queria se sentir numa área urbana, né, essa coisa. E era uma necessidade de vender a cidade como moderna, né, e segura, certamente, né? Então, esses símbolos da modernidade tinham que estar presentes, né? Mas eu acredito que a preocupação era essa, né? De dar um ar de Paris, né? Como se diz. Mesmo Paris, você tinha áreas que eram iluminadas e outras não, né? Até a iluminação elétrica começa em determinadas praças, e próximo a Gare, né? Essas coisas assim. Tanto a elétrica e, antes disso, a iluminação a gás. Eram os pontos em que você tinha o poder político, onde você tinha atividades econômicas, e eram onde, vamos dizer assim, o bispo passava, né? Não era para cobrir todo... Isso é só uma imagem, evidentemente, né? Uma maneira de dizer, e não para atender propriamente a extensão de todo a vila e tudo mais, né? Dentro das suas pesquisas, a senhora pôde perceber como a Câmara se posicionava dentro desse sistema de iluminação pública? Você tinha realmente uma discussão. Primeiro que ninguém era contra iluminação, né? Nem saneamento, nada disso. Mas havia discussão das prioridades, o que eram prioritários, né? E isso começa a partir das decisões assim, de urbanização, acho que está muito presente, né? Você tem que lembrar também que, naquele momento, quem estava dentro da Câmara, né, quem eram os vereadores e tal, os edis, eles eram pessoas que tinham um determinado poder econômico, né? Porque o critério do voto, naquela época, e no Império havia eleições também, mas o voto era censitário, e era o voto masculino e dos homens livres, né? Então, você tinha uma exclusão muito grande da maior parte da população desse processo. Então, a eles estavam essa discussão era muito dentro daquele grupo, né, que definia as prioridades. Então, evidentemente, haviam disputas ali. E haviam, em determinados momentos, figuras que, como o pastor Meyer, né, o Gaspar
Meia e depois outros, que eram muito a favor daquele negócio. Dá se tiver recursos, mas tem que pensar que não é só... Estavam preocupados realmente em expandir o serviço. Havia uma concepção mais de, vamos dizer assim, mais pública, vamos dizer assim, desse pessoal, em relação a um outro grupo que pensava especificamente nos seus interesses mais imediatos, né? Você tem que lembrar que dentro da Câmara você teve, né, donos de hotel, né? Você tinha o Carlos Éboli. Então você tem o tempo todo o interesse público e o interesse privado, né, interesse público e privado, noções de interesse público e privado se aparecem em discussão, né, entre esses grupos, né, tem essa discussão. E tem um problema sério, porque como haviam poucos recursos, né, muitas vezes havia figuras que assumiam, né, a realização de determinadas obras, figuras como o próprio Barão, né, o segundo Barão de Nova Friburgo, o Carlos Zengert, que em volta do hotel dele ele cuidava do jardim, da não sei o quê. Ele mesmo começou a sua atividade, não só fazia isso, fazia construção também, tá, atuava nessas coisas. Então, ele se propunha, escrevia, antes até dele entrar nisso, ele dizia assim, olha, vou fazer tal melhoramento e assumo os custos. Esse tipo de coisa cria vamos dizer assim, uma fronteira muito indefinida, o que é interesse público e o que é interesse privado, né? Esse é um problema, né? E era característica. E certamente isso, se não era específico de Friburgo, isso se reproduziu Brasil afora, isso desde os tempos da colônia, né? Onde você tinha a Câmara que, longe, né, das autoridades da metrópole, longe dos governos, o vice-rei, essa coisa toda. Então, acabavam se tomando decisões que essa fronteira aí não era bem clara, né? E porque a maior parte da população estava excluída, então eles definiam, né, o que era prioridade, o que não era, né? E assim ia, né? Tem um episódio da praça que depois a Getúlio Vargas, quando ela foi terminada, né? Um grupo, que é esse ligado ao José Souza Cardoso, e que vai e outros, né, que vão pedir que seja extinto um trecho da praça do projeto. E aí o grupo do Neves, né, e ligado ao Barão e ao Carlos Éboli, eles vão se opor a isso. E aí o que até há mandado uma reclamação e um pedido, né, para que isso seja efetivado. Eles vão dizer que ali naquela região era sim um problema sério, porque você tinha possibilidade de falhas de segurança, porque ali tinha muita floresta, muita vegetação, o local ficava muito sombreado. Essa era uma discussão, isso antes, aliás, da criação da iluminação pública, embora uma menção e uma relação direta não tivesse sido feita. Eu sei que no final foi mantido o trecho contra essa representação, que é assim que se chamava, para a Câmara decidir pela mudança no projeto original. E havia também um acúmulo de água, e eles diziam que aquilo poderia trazer doenças e tal. Então, essa é uma discussão permanente, né? É uma discussão que
que está ali dentro, mas está ali dentro daquele grupinho, né, que vota e é votado, né? Aliás, quem era votado, né, que ascendia a esses cargos, podia ser eleito, tinha que ter mais recursos do que aquele que votava, né? Também havia essa distinção. É isso. Antes da implementação do sistema elétrico em 1913, o que mudou na cidade no início do século XIX, que finalmente, em 1913, foi possível fazer a migração de um sistema para o outro? Isso aí tem uma discussão, mas foi feito, acabou sendo feito por concessão mesmo, né? Que era o melhor meio, porque não havia recursos. Aliás, deve-se dizer que no final do século XIX, a Câmara conseguiu parte dos recursos para o projeto de saneamento e iluminação pública, mas gastou esses recursos na parte de implantação de um reservatório e de uma barragem, né? E não conseguiu fazer a parte da distribuição de água, nem se tocou na parte de esgoto, e não houve recursos para a energia elétrica. Quando se tentou fazer isso, foi barrado, isso em 1895, 6, por aí, se tentou, mas já estava, a capacidade de endividamento não permitia mais, e aí dentro da Câmara já se dizia, não podemos fazer isso, já estamos endividados, e mesmo o pedido, quando foi para o governo do Estado, isso na República, no início da República, a objeção. Pediram tanto, só conseguiram menos, conseguiram fazer isso e ficou paralisado. Aí, em 1889, o presidente da Câmara, que era o Carlos Engert, o que era o dono do Hotel Engert, aquele que eu já falei, consegue um pré-contrato, vamos dizer, um contrato que ele chamou provisório. Sozinho, ele consegue fazer um contrato provisório com um representante de um grupo francês, né, de um banco, me parece, eles chamavam sindicato, né? E fez, e até nós temos lá, é um contrato em francês, feito no Rio, mas com esse representante do grupo, dizendo que, botando uma série de condições para conseguir recursos para a implantação do sistema elétrico de iluminação pública. Isso não foi barrado de cara. O que vai acontecer, e eu acho que isso é importante também, é que a cidade, desde o período principalmente na República em diante, ela está crescendo, a cidade está crescendo, está se expandindo e tal, numericamente, né? E aí e essas exigências da modernidade, dadas as características da cidade, elas vão tendo mais ressonância. Você tem que lembrar que, com a República, acaba o sistema também de voto censitário, né? Então, aí a disputa do poder, não estou dizendo que os grupos mudam muito, mas você tem possibilidade de um público votante maior e, por aí, os interesses também vão mudando, a cidade está crescendo, e aí essa se torna uma discussão muito presente, né? E mais aquela questão, a viabilidade econômica, e vai se fazer essa viabilidade via concessão. Apareceram, na verdade, 3 concessionários, né? Mas apenas vingou, né? Foi o do Júlio Arpe, né, que vai efetivamente criar a empresa de iluminação elétrica que vai funcionar. Ele adquire essa concessão de um outro que havia começado fazendo água, né, a de rede de distribuição de água e também a iluminação elétrica. Isso em 1911. Eu não vou entrar muito nessa questão, porque isso é a questão mais comum do outro artigo. Nos próximos capítulos. Isso, exatamente.
Puxa, infelizmente está acabando. A senhora tem mais alguma consideração para fazer? Alguma menção importante que a gente não comentou? Agradecer alguém? Eu gostaria de agradecer, né, a vocês, né, pela essa oportunidade da gente realizar um trabalho coletivo muito importante. A cidade tem um grupo de pessoas atuando em diversas instituições que têm formação para trabalhar com a história, né, e não só a história, mas em outras áreas. Friburgo é uma cidade universitária, né, tem instituição de memória e patrimônio, que é a Fundação Dom João VI, que a gente trabalha com muito empenho para que essa memória e a gente seja a base para a construção de um conhecimento que é público, né, tem que ser, e é isso, basicamente. Agradecer a vocês, agradecer as minhas, ao pessoal lá do arquivo, né, que nos atende sempre, né, nós estamos, em função da pandemia, em casa, mas trabalhando, né, e aí eu agradeço a elas também, nominalmente aqui, expressamente, a Fernanda Souza Cruz, a Marina Salomone e também ao Nelson Borer, que também tem feito esse trabalho de digitalização, e, evidentemente, ao nosso presidente, Luiz Fernando Folli, que também estimula todo esse trabalho. É isso. Eu espero que eu não tenha esquecido de ninguém, porque... o meu amigo Almir, né, que se dispôs a trabalhar, ele como professor agora recentemente aposentado da UFRJ, com quem eu compartilho, né, ao longo nós fizemos 40 anos de amizade, e de trabalhos conjuntos, coletivos, em diversos assuntos na área de história econômica, principalmente em história da eletricidade. Professora, a Câmara fica muito feliz em poder contar com a sua presença nesse trabalho que a gente desenvolveu, e estamos muito honrados. Estamos aí, nossa função é essa mesmo, né? Estimular o conhecimento, o apreço pela nossa história, por esses instrumentos que são instrumentos de cidadania, que são as nossas fontes, as nossas interpretações, né, que não são únicas, mas que a gente está aí para participar e trazer debate, né, conhecimento para todos. Bom, gente, então é isso. Aqui a gente encerra mais uma edição do programa Câmara 200 Anos. Fique conosco e até a próxima. E assim chegamos ao fim de mais um programa TV Câmara, que vai se encerrando por aqui. Você aí, muito obrigado pela sua audiência, sua companhia e o seu carinho. E até a próxima segunda-feira com mais um programa inédito. Até lá!